Como eu comecei a minha vida na música? Eu desde pequeno tenho assim um envolvimento com a música, que meu pai músico, minha mãe contava umas histórias do meu pai. É lógico, conheci meu pai, né? Lógico, minha mãe foi casada com meu pai faleceu, minha mãe ficou viúva. Meu pai era músico de rádio, ele cantava na Rádio Difusora de Petrópolis, uma rádio muito conhecida. E segundo a minha mãe, ele trazia muitos presentes para ela quando ele cantava nas rádios e chegava em casa sempre com algum bônus, né, para minha mãe. E essas histórias tocavam meu coração. E eu às vezes via o meu pai tocando violão. Uma das músicas que eu lembro é Abismo de Rosa. Outra música outra pessoa que ele gostava muito era Taúfo Alves, Bete Carvalho, Nelson Gonçalves, eu acho que era o preferido do meu pai. Tinha mais alguns assim, mas meu pai era seresteiro e mulherengo. Meu pai era seresteiro e como é que aconteceu? Eu via meu pai tocando e nunca me interessei muito, mas minhas irmãs começaram a aprender violão por causa da igreja católica, e eu comecei a assistir mais de perto essa coisa da relação família-música, que parece que meu pai valorizava um pouco mais elas por causa da música. E eu fiquei olhando, mas é assim, a criança, né, pensa assim, né, os ciúmes e tal. E eu quis, escondido das minhas irmãs, eu pegava o violão e ficava tentando tocar o violão. E aí eu toquei com uma música chamada Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Todo mundo conhece essa música? Se não conhece, vale a pena conhecer. É uma música meio de protesto, mas foi a música que eu aprendi no violão, uma das primeiras músicas. E minha mãe deixava eu pegar o violão escondido delas, é lógico, né? Mãe é fantástica, né? E aí o que aconteceu? Um belo dia, meu pai chegou e minha mãe falou: olha, o Ney toca violão. E meu pai, então toca aí. Aí minha mãe pegou o violão, eu toquei aquela música, meu pai ficou todo feliz, me deu um violão de presente e dali eu comecei a tocar várias músicas. Depois eu entrei na aula, só que quando eu entrei na aula, o professor era aquele professor do básico, então eu me destaquei ali e comecei a tocar na igreja e logo meu pai tinha também um cavaquinho. E eu ficava olhando aquele cavaquinho, queria pegar, mas ficava sem graça e tal. Um dia peguei no cavaquinho do meu pai, que estava meio jogado, uma tarraxa quebrada, e aprendi 4 acordes. Isso eu já estava com uns 14 anos, 13 para 14 anos. E era Sol, Mi menor, Lá menor, Ré com sétima. E aí um dia saí com as minhas irmãs na noite, assim, noite eu digo antes de meia-noite a gente tinha que estar em casa. Aí encontramos lá um conhecido da minha irmã que tocava num grupo de pagode, o Tim Roberto, meu amigo. E a minha irmã falou: ó, meu irmão toca cavaquinho. E na época, grupo de pagode aqui em Petrópolis, eram só 2 que tinham cavaquinho. O Sambamba, a voz da Samba. O Sambamba e o Sambacanas eram os únicos grupos que tinham cavaquinho. E aí esse grupo era Tantã da Serra, olha o nome. E não tinha cavaquinista. Aí ele falou: não, vou falar com a galera lá e você vai no ensaio lá. Aí tá, marcaram o ensaio, o time me levou, era adolescente, não sabia andar muito bem em Petrópolis. Chegou lá, conversa vai, conversa vem, eles tratando lá um evento no dia seguinte, no outro dia, no mesmo dia, e vamos ensaiar, e nada do ensaio, conversa vai, conversa vem, a hora passando. Aí o cantor, o Jaci Maravilha, ele ficava olhando pra mim, né, meio estranho, não falava nada, e eu muito novo, todo tímido, e doido pra rolar o ensaio, mas eu só sabia 4 acordes, gente. Aí de repente ele olhou pra mim e falou assim: aí, toca essa música que tá tocando no rádio aí. Aí no rádio tava tocando Bete Carvalho. Tô sonhando, mas eu sou feliz, só assim eu sou
eram as 4 notas que eu precisava para entrar nesse grupo. E dali o cara falou, ó, a partir de amanhã você começa a tocar com a gente. Foi o meu primeiro dinheirinho, foi tocando no pagode com o grupo Tantã da Serra. Depois eu fui crescendo, a história que eu fui tirado desse grupo por causa de bagunça, de molecagem. Depois fui tocar num grupo chamado Grupo Sereno. Na verdade era Divina Luz, depois mudou para Grupo Sereno. Depois criamos o Joia Rara. E nesse meio tempo eu toquei com vários grupos de Petrópolis famosos aí, já assim, né, fazendo participação, né? E no grupo Joia Rara a gente abriu muitos shows mesmo. E foi assim que eu comecei a minha carreira musical, que sigo até hoje tocando cavaquinho, mas hoje com outro propósito, né? Outra proposta, que é o que? O samba adorador, o pagode gospel, o pagode cristão. A essência não mudou, que é o pagode, né? Mudou a letra, o ritmo continua o mesmo. Então eu espero que você tenha gostado dessa pequena história e compartilhe com as pessoas para que elas fiquem sabendo um pouquinho da minha história e também sabendo que depois que Jesus me tirou desse mundo, né, do mundo, né, eu não toco mais pagode para o mundo, eu toco pagode para Jesus. Isso não me impede de ouvir música secular, de tocar um pagodinho romântico, mas hoje eu sou mais seletivo. Eu vejo o que eu posso e o que eu não posso ouvir, eu vejo o que eu posso e o que eu não posso tocar. E para escolher, eu prefiro escolher adorar Jesus, certo? E aí eu tenho para terminar uma música minha que chama-se Irresistível Graça. É assim, ó, só o refrão. Te agradeço, Senhor, pois não fiz por merecer. Te agradeço, Senhor, transformaste o meu ser. Te agradeço, Senhor, és a luz do meu viver. Te agradeço, te agradeço, Senhor, me arrancou da solidão. Te agradeço, Senhor, preencheu meu coração. Te agradeço, Senhor, Jesus, Senhor Jesus. O próximo EP, se Deus quiser, tem Irresistível Graça para você. Essa aí é uma história simples, mas de coração, para você conhecer um pouquinho mais da minha vida. Que Deus te abençoe. Fique e permaneça diante do altar. Um abraço, Ney Souza.